Olá, meus queridos e minhas queridas irmãs, mais um dia que eu estou aqui alegre, feliz, porque o Senhor nos concedeu mais um dia para nós estarmos aqui de pé e por isso eu me alegro no Senhor, porque mais um dia, mais uma oportunidade que Ele nos deu para que nós estarmos aqui. E nesse dia de hoje eu te convido a nós estarmos meditando na palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela é bênção para nós. Eu alegro meu coração quando eu abro a palavra e Deus fala comigo. E nessa palavra o Senhor está falando comigo e vai falar com você. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Samuel 16, 1. Samuel é enviado a Jessé. E disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo a que eu rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vá, enviar-te-ei a Jessé, belamita, porque dentre os seus filhos me prover de um rei. E disse Samuel: como irei eu? Pois Saul, sabendo, me matará. E então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dizer: vim para sacrificar ao Senhor, e convidará Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei quem há de fazer ungir-me a quem eu te designar. E fez, pois, Samuel e que dissera o Senhor. E veio a Belém, sair ali ao encontro aos anciões da cidade, tremendo, perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou. Desculpa. Ele, a Jessé e os seus filhos, e convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse: Samuel, não atentas para a aparência e nem para a sua altura, porque rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Desculpa, vê o interior. O homem vê o interior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, qual disse: nem é este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco é este escolheu o Senhor. E fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os seus filhos? E ele respondeu: ainda falta um mais moço que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentamos à mesa sem que venha. Então mandou chamá-lo e vê-lo, e então entra. Era ele ruivo de pelos e de olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, unge, pois este tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi,
Então Samuel levantou e foi para Ramá. Ou seja, Samuel voltou. Imagine aqui, irmãos, que o improvável acaba de acontecer. O improvável acaba de acontecer. Por que improvável? Quem era que estava esperando o mais moço, o mais novo, ser ungido, levantado a rei? Irmãos, é um momento muito decisivo na história de Israel. A escolha de Davi como futuro rei, substituindo Saul, que havia sido, agora Deus rejeita ele. Começa agora Deus falar a Samuel, o profeta. E esse profeta, irmãos, ele é tão respeitado, que quando ele chega, os anciões, os mais velhos da tribo, já pergunta se a ida dele era de paz. Porque Samuel era muito respeitado. Quando Samuel chegava ali, ele ia mandado de Deus. Samuel não ia à toa, não. Samuel só ia quando Deus mandava, quando Deus enviava. E nem tanto aqui também, quando ele vai para a casa de Jessé, ele vai enviado de Deus. É Deus que manda ele ir, porque ele já tinha rejeitado Saul, não era mais rei, não queria mais nem que Samuel orasse pela vida dele, porque ele já tinha rejeitado. E agora ele levanta um improvável, que é Davi. Eu jamais imagino que Davi imaginava que ia ser levantado a rei no meio de Israel. Agora ele é o rei de Israel. Quando Deus tem promessa na vida de uma pessoa, irmãos, pode acontecer o que acontecer. Os planos de Deus não são frustrados. Os planos de Deus não chegam atrasados. O inimigo até ele tenta, mas o Senhor que pode todas as coisas, o Senhor pode tudo. Você vê que a Bíblia relata que Samuel chega, quando vê os filhos de Jessé, ele vê pelo que a Bíblia relata, que ele olha a aparência, um moço alto, de boa aparência, ele fala, é esse. E Deus fala com ele o quê? Samuel, não atenta para a aparência, porque eu já rejeitei. O homem olha o que está por fora, aparência bonita, uma aparência jovem, mas esse daí não tem nada que me agrade. Eu escolhi o menor. Sempre é o menor que Deus escolhe. Por que será que Deus escolhe o menor? Escolhe o improvável. Por que Deus escolhe o improvável em vez de escolher aquele que é provável aos nossos olhos? A Bíblia diz que o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Olha que palavra! É isso que a palavra diz, que o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O sábio. Ele tira também o homem do monturo e faz sentar entre os príncipes. E é exatamente isso que acontece com Davi. Enquanto todos estão ali na casa, Davi está no campo. E Davi está fazendo o que no campo? Trabalhando. Ou seja, ele era o menor da casa, era um improvável, era alguém que aos olhos dos homens era imperfeito, era alguém que jamais poderia dirigir, ser chefe de Israel. Mas é isso que Deus faz, porque Deus sabia o que estava no coração de Davi. O que ninguém via, Deus via o que Davi fazia. Davi cuidava das ovelhas do pai e cuidava muito bem. Ele cuidava tão bem que foi escolhido a rei de Israel, tirando um homem que a Bíblia diz que Saul era um homem bonito,
de rosto e de corpo, e não existia homem mais bonito naquele lugar que Saul. O homem era bonito, trazendo para os dias de hoje, era um galã daquele lugar. E esse homem foi escolhido rei pelo povo, que era o povo que queria. E ali Deus ungiu. Só que Deus também rejeita, porque ele começa a fazer coisas que não agradam a Deus. E Deus fica indignado, tira ele e coloca agora quem? Davi. Coloca Davi. Coloca Davi no lugar dele. Eu não sei o que Deus te prometeu. Talvez você seja o improvável da tua casa. Pois saiba que é o improvável que Deus escolhe, é o improvável que Deus faz. Com Davi não foi diferente. Davi jamais, irmãos, aos olhos humanos poderia ser rei. Jamais. Mas para Deus, se Deus escolheu, se Deus coloca, Deus garante. Imagine agora a frustração dos irmãos de Davi, sendo mais velho que ele, homens de guerra, porque eles iam para a guerra, e aquele lá só era um pastorzinho de ovelha, nada mais. Nada mais que isso, que um pastorzinho de ovelha, mas um pastor de ovelha dedicado, um pastor de ovelha que fazia tudo perfeito. Ele cuidava tão bem das ovelhas, que ele mesmo relata, quando ele vai ali enfrentar Golias, e o povo não queria, ele falou, mas eu cuido das ovelhas do meu pai, eu já enfrentei o urso e já enfrentei o leão, e vou enfrentar esse endemoniado aí também, e vou vencer. Se eu venci um leão e venci o urso, eu não vou vencer ele, porque na verdade, quem vai na minha frente é o Senhor dos Exércitos. Olha que sabedoria de Davi, colocando sempre Deus na frente de tudo, sabendo que Deus não perde uma guerra. E por ele não perder uma guerra é que ele foi ungido. Foi ungido, Davi foi ungido a rei. Demorou, irmãos? Demorou para ele conseguir. Demorou, não foi fácil não. Ele foi ungido. Mas não é porque ele foi ungido que ele já foi para o palácio. Ele teve muitas provações. Saul perseguiu muito ele. Foi muito perseguido. Mas ele venceu, ele permaneceu, por isso ele venceu. E nesse momento eu te convido a nós estarmos orando e que você medite nessa palavra, porque essa palavra, irmãos, é algo forte para os nossos corações. Deus está falando fortíssimo conosco. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível aos olhos de Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, santo e glorioso Deus, Senhor, a Ti eu te dou graça, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gratidão, Senhor, por esse dia maravilhoso. Gratidão, meu Deus, porque o Senhor não deixou faltar. Essa palavra venha falar fortemente conosco nesse dia de hoje. Essa palavra, Deus, venha ser uma revelação para nós. Que nós não venhamos desistir das nossas vitórias, das nossas bênçãos, de tudo que o Senhor prometeu, venha se cumprir nas nossas vidas nesse dia de hoje. Senhor, vai de encontro com aquele que se encontra triste, que se encontra abalado, com aquele que se encontra, meu Deus, no fundo do poço, achando que já não tem mais resposta para ele. Pois saiba, Deus ainda não deu a última palavra. Quem dá a última palavra na nossa vida é o Senhor. Deus ainda não bateu o martelo. Pode o médico falar, pode o homem falar, mas Deus ainda não falou. E se Deus não falou, quem somos nós para dizer que é o fim? Aleluia. Então que nesse dia de hoje o Senhor vai de encontro, meu Pai, com essa vida que está sem esperança, com essa vida que já não sente mais vontade, já não sente mais nem prazer de estar nesse mundo. Toma essa vida nas tuas mãos, joga por terra esse espírito da morte, em nome de Jesus Cristo.
em nome de Jesus Cristo. Que nesse dia de hoje, Senhor, visite essa vida, que está num quarto escuro, que está, meu Pai, com medo de sair de casa. Toque nessa vida agora, joga por terra, meu Pai, esse levante do inimigo, sara esse coração, tira, arranca esse medo, em nome de Jesus Cristo. Toma vida, meu Pai, das crianças, guarde as crianças, proteja, Jesus, as crianças de toda cilada, de toda a emboscada do inimigo, e que nesse dia de hoje, Pai, aonde tiver uma criança sofrendo, que o Senhor arranque essa criança desse lugar. Em nome de Jesus. Toma a vida de nós mulheres, nos guarde e nos proteja de toda a cilada do inimigo, de toda a emboscada, em nome de Jesus. Pai, toma a vida desse idoso, dessa idosa, guarde e proteja. Toma também, Senhor, esse país nas tuas mãos, abençoa esse país é teu. Toma, Senhor, também a minha vida, me guarde, Senhor, e me proteja de toda cilada, de toda emboscada, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero agradecer os novos inscritos, sejam bem-vindos ao canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, nos ajude a alcançar vidas. Você não sabe como essa palavra chega para alguém quando você compartilha, quando você deixa o teu amém, quando você deixa o teu like. E o Senhor, que tudo vê, que tudo pode, vai te recompensar, porque a recompensa vem dele. Amém? Fica com Deus. Um beijo no coração de todos e não se esqueça que você nasceu para ser feliz.